Olá, meus irmãos. Estamos começando mais uma aula, é a aula de número 4. Sejam todos bem-vindos à nossa aula, irmãos da segunda igreja, irmãos de outra igreja, convidados, sejam todos bem-vindos. Os convidados que estejam ouvindo a nossa lição, sintam-se abraçados, tá, pela Segunda Igreja Batista de Campo Grande MS. Nós estamos estudando as cartas do apóstolo Paulo aos Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Nós estamos aí numa jornada de 13 aulas para estudarmos a graça salvadora de Deus, a maravilhosa graça de Deus sobre nós. Nós estamos estudando o livro No Compasso da Graça. Também estamos nos auxiliando de outros meios, como Bíblia de estudo, vários livros, para enriquecer nosso estudo. E o tema de hoje é: precisamos da graça para sermos salvos. E eu gostaria antes de propriamente começar a falar do tema, eu gostaria de deixar uma mensagem para você, meu irmão, minha irmã que me ouve. É, de fato, estamos passando dias realmente difíceis, como nunca nós vimos antes. E o que eu quero dizer para você é que, ao invés de ficarmos olhando para essa situação e alarmando um ao outro, como já tenho certeza, muitos já fizeram isso, talvez já não estejam fazendo tanto, assim eu espero. Mas a questão é que nós precisamos olhar para Deus, olhar para Cristo. Eu deixo para você, por exemplo, meditar no Salmo 34. Olhe para o Senhor, olhe para Deus, para que você seja iluminado, para que o seu rosto seja iluminado, para que você não seja confundido. Deixo para você também, por exemplo, Isaías 45. Olhe para Deus e você será salvo. Então, não baseie a sua fé, não coloque a sua meditação diária em cima de noticiários. Coloque a sua meditação diária em cima da palavra do Senhor. Leia a Escritura, medite nela de dia e de noite. Sare a sua casa, sare a sua família. É só assim que nós realmente viveremos como cristãos nessa terra. Não baseie a sua vida por aquilo que você vê com seus olhos naturais. Coloque os seus olhos no Senhor. Amém? Essa é uma mensagem inicial que eu deixo para você. Voltando para a nossa aula e para o nosso tema, precisamos da graça para sermos salvos. E eu gostaria de colocar um porquê nesse tema. Por quê? Então, precisamos da graça para sermos salvos. Por quê? Então, para desenvolver esse tema, nós até agora já lemos a palavra, já observamos palavras, versículos, perícopes, e é importante que você se lembre que é necessário que se leia as cartas do apóstolo Paulo integralmente. É, isso é de inteira responsabilidade, da sua inteira responsabilidade isso, né? Depois de nós lermos esses versículos, enfim, essas palavras, nós estamos nos preocupando em entender bem esses termos, né? Na primeira aula, a gente fez a aula, colocamos disponibilizamos para vocês a aula de número um para vocês baixarem, né? Então, qualquer dúvida, baixem, leiam de novo, e os aspectos da graça estão dentro desses versículos, dessas palavras, do contexto dessas cartas do apóstolo Paulo. Então, a ideia aqui é observar as palavras, é entender essas palavras. E o mais importante também, que a gente não pode esquecer, é nos preocupar também como que nós estamos aplicando isso que nós estamos aprendendo.
É importante esse passo, nós precisamos dar esse passo e de aplicar aquilo que agora você está lendo e entendendo, né? Porque você lendo e entendendo e praticando, você passa a ser responsável por saber e não praticar. E é isso que estamos fazendo aqui. Nossa intenção com esse tipo de estudo é glorificar a Deus e instruir você, meu irmão, minha irmã. E uma pergunta que eu te faço é: você se considera uma boa pessoa? Você acredita ter um bom coração? Se você acredita ter um bom coração e ser uma boa pessoa, e por ser um bom cristão, você se considera um bom cristão? Então eu te pergunto, por que você não lê a Bíblia? Se todos os homens santos do passado liam tanto e tanto a Bíblia, por que não vemos muitos cristãos hoje em dia lendo a Bíblia? Por que não temos intimidade com o Deus da palavra? Por que somente ouvir sermões e ler livros que falam sobre doutrina ou sobre a Bíblia? Por que não ler a Bíblia? O Salmo 109 nos diz que a Bíblia, a Escritura, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por que os cristãos da igreja tropeçam tanto? Por que não existe luz em sua vida? O seu caminho é de tropeçar o tempo todo mesmo. Não lê a Escritura, não medita nela de dia e de noite. Hebreus 4 vai dizer que ela é viva e eficaz. E aí eu me deparo com uma questão: se ela é viva, por que aqueles que se dizem vivos não leem ela? Por que não se alimentam dela? A única resposta para isso é porque estão mortos, não estão vivos. Cristão que não lê a Bíblia e não medita nela dia e de noite e por ela, pela Escritura, vai crescendo, não é um cristão. Ou não é um cristão saudável. E não dá para dizer que um cristão que não é saudável seja um cristão. Todo cristão ele é saudável. Então, importa que nós nos deparemos com essa situação e já logo fiquemos preocupados com isso, porque a ideia do tema de hoje é sim deixar a gente preocupado. E antes de iniciarmos nosso estudo, eu gostaria de dizer para vocês que uma IBD lida com o conhecimento, conhecimento de Deus, de nós e de nós mesmos, mas não há conhecimento verdadeiro onde não há piedade verdadeira. E em outras palavras, eu quero dizer para você que me ouve, que se você não colocar em prática aquilo que ouve e está sendo ensinado, então você também não está vivendo uma vida que agrada a Deus. E isso, se isso não te incomoda, então é bem provável que não tenha sido regenerado. E quando eu digo regenerado, é nascido de novo. Você quer ver uma coisa? A forma como você direciona a sua adoração a Deus prova o quanto você conhece de Deus. Ou seja, o quanto de vida piedosa existe em você. O inclinar do corpo, o choro, o quebrantamento são evidências de uma fé experiencial. Mostram o quanto você entendeu sobre Cristo e sobre ter sido enxertado no corpo dele pela graça de Deus. Mostra também o quanto você está feliz por fazer parte do povo de Deus. Essa evidência da fé experiencial mostra o quanto está feliz por ter sido liberto da escravidão do mundanismo carnal. E nessa introdução da fala de hoje, eu vou querer citar para você Calvino, em um dos seus grandes temas da sua teologia, que é pietas, ou seja, piedade. Para ele, piedade é a atitude correta de um homem para com Deus. É uma atitude que inclui conhecimento verdadeiro, adoração sincera, fé salvadora, temor filial, submissão e amor reverente. Com relação à piedade, nós precisamos saber quem Deus é e precisamos também ter uma vida diferente, fazer o que ele deseja. E isso é piedade.
Em seu primeiro catecismo, Calvino escreveu: a verdadeira piedade consiste em um sentimento sincero que ama Deus como Pai e o reverencia como Senhor. Apropria-se de sua justiça e teme mais o ofendê-lo do que o enfrentar a morte. Agora eu chamo sua atenção, meu irmão, para a Escritura, para irmos para Efésios, capítulo 2, do versículo 8 ao 10, e vamos lê-la. Vamos ler essa passagem, Efésios 2, de 8 a 10. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Filipenses, capítulo 1, versículo 9 a 11. Filipenses 1, de 9 a 11, diz assim: e peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheio de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Agora, Gálatas 3, 21. Gálatas 3:21 diz assim: se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Gálatas 3:22 diz assim: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Romanos 3:12. Romanos 3:12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. E agora eu quero chamar a atenção de vocês para a palavra extraviaram e se fizeram inúteis, de Romanos 3:12. Essas palavras no original quer dizer o seguinte: extraviaram quer dizer declinar da piedade, sair do caminho, fugir de alguma coisa. Então, fugir do caminho, fugir de Deus, se extraviou, se fez inútil, se fizeram inúteis. Então, se estragou, no original é se estragou, se tornou inapropriado, inaproveitável, se tornou inútil, pior que inútil, se tornou ímpio, se tornou prejudicial. Então, esse somos nós, que se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Precisamos da graça para sermos salvos. Nós não temos obra nenhuma de justiça para que mereçamos ser justificado por méritos próprios. Isaías 64 vai dizer que somos como o imundo e toda a nossa justiça como o trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Agora, meu irmão, eu quero chamar sua atenção para a Confissão de Fé Batista de 1689, em seu capítulo 18. Ali tem uma fala para os membros das igrejas. Diz assim: os seguidores nominais e outras pessoas não regeneradas em vão podem enganar a si mesmos com falsas esperanças e presunções carnais, supondo gozar do favor de Deus e estar em um estado de salvação, pois essa esperança deles perecerá. Porém, os que realmente creem no Senhor Jesus e o amam sinceramente, procurando andar perante Ele em toda boa consciência, esses podem estar certos de que estão em um estado de graça nesta vida e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, de cuja esperança jamais se envergonharão. Por que precisamos da graça para sermos salvos, então, meu irmão? Porque é pela graça que recebemos o arrependimento que conduz à salvação.
E eu quero compartilhar com vocês, para entendermos melhor essa questão do arrependimento que conduz à salvação, a pergunta 76 do Catecismo Maior de Westminster. Porque, diante dessa pergunta, por que precisamos da graça para sermos salvos? E você pode se perguntar, mas arrependimento de quê? Somos tão mal assim? Precisamos da graça para termos arrependimento que conduz à salvação? Eu preciso me arrepender de quê? Então a pergunta 76 é: o que é arrependimento para a vida? A resposta é a seguinte: arrependimento para a vida é uma graça salvadora operada no coração do pecador pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, pelos quais, quando o pecador sente e vê não somente o perigo, mas também a imundície e a odiosidade do pecado, ele deve compreender a misericórdia de Deus em Cristo para com os que se arrependem. Sendo assim, ele é levado a afligir-se pelos seus pecados e os abominar de tal modo que os deixa totalmente e volta-se para Deus, esforçando-se constantemente a andar com Deus em todos os caminhos da nova obediência. Diante disso, meu irmão, é interessante notarmos que existe nessa resposta o que ele chama de arrependimento para a vida. Então você pode pensar que existe algum outro tipo de arrependimento que não é para a vida. E eu digo sim, é isso mesmo, você está certo. Você quer um exemplo? Em Mateus 27, temos Judas arrependido do que havia feito, certo? Mas seu arrependimento levou ele a se enforcar. Esse tipo de arrependimento é também chamado de tristeza do mundo. E esse tipo de arrependimento se contrasta com a tristeza segundo Deus. Esse sim é um arrependimento para a vida. Podemos dizer que a tristeza do mundo produz morte, mas a tristeza segundo Deus produz vida. E essa para a vida eterna. Agora, a tristeza do mundo vai produzir a morte eterna. Esse arrependimento para a vida, o crente recebe como dádiva de Deus, e nós já conversamos sobre isso. Ou seja, essa dádiva de Deus nós não temos. Perceba, nós não temos um arrependimento naturalmente em nós, esse arrependimento para a vida. Se hoje você que me ouve entende que não teve esse arrependimento, você precisa buscá-lo, pois todos, sem exceção, precisam se arrepender. Note que a Bíblia contempla essa ordenança de arrependimento e ela é universal, pois João Batista e Jesus, por exemplo, diziam em suas pregações: arrependei-vos, sem fazer distinção entre bons ou maus, religiosos ou indiferentes, pobre ou rico. A pregação era: arrependei-vos. Eles não diziam arrependei-vos vós pobres, arrependei-vos vós religiosos, que possuem alguma obra de justiça. Não, para todos a ordenança é arrependei-vos. Precisamos entender a imundície e a odiosidade dos nossos pecados. Eles são totalmente contrários à santidade e ao caráter de Deus. E por serem imundos, devem ser abominados. Precisamos abandonar os nossos pecados, porque eles trazem sofrimentos e misérias para nós. Sem dizer que um verdadeiro crente deve ter temor e entender que é errado a prática do pecado. Para termos um genuíno arrependimento, precisamos ter amor pelas Escrituras, pois elas nos levarão a compreender a misericórdia de Deus em Cristo por nós. Sem esse conhecimento, muitos vivem com medo de irem para o inferno por viverem pecando. E de fato o que sentem não é arrependimento, mas remorso e medo. E aqui, meu irmão, minha irmã, eu chamo sua atenção de novo. Lembra-se que eu disse que o arrependimento é o Espírito Santo, esse arrependimento para a vida é o Espírito Santo que gera em nós, mas o remorso é algo que existe inerentemente em nós. Esse remorso que
aparentemente parece um arrependimento, ele sempre faz nós termos medo. E esse medo, ele não é o arrependimento verdadeiro. De fato, por pecar, nós merecemos a ira de Deus e a maldição por toda a eternidade, e não há como nos livrar disso. O arrependimento experiencial existe somente quando acompanhado pela fé em Cristo como Salvador. Mas veja, a fé é acompanhada por um profundo pesar pelo pecado. Profundo pesar pelo pecado. A evidência é demonstrar que tanto o menor quanto o maior dos pecados é totalmente oposto à santidade de Deus. Por isso, o crente, ao ficar durante toda a sua vida, a jornada por toda a sua vida, ele tem sempre de sentir o profundo pesar pelo pecado. Perceba que um arrependimento para a vida é a atitude que resulta em uma ação, que é um viver de retidão. Todo arrependido tem essa ação, essa vida de retidão. E para aqueles que acham que arrependimento é algo que se faz uma vez e nunca mais, eu quero te dizer que depois que se crê em Cristo e se volta para Deus, devemos ter uma atitude de arrependimento dia após dia durante toda a nossa vida. Digo isso porque nossos sentimentos são enganosos e o único teste são os frutos que o arrependimento produz, que é um viver melhor e um viver novo. Por último, eu gostaria de ler para vocês Lucas 13, 24, que diz: Porfiais por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Se são muitas ou poucas pessoas que serão salvas, nós não sabemos. Independente da corrente teológica que queremos acreditar, o fato é que, no contexto desse versículo, Jesus viu o que havia dentro daqueles homens. Ele diz: Porfiai, porfiai por entrar pela porta estreita. Quer tenham muitos salvos ou poucos, a sua ordem é clara. Faça todo o esforço para entrar. Agora é o tempo. O dia da salvação é agora. Chegará o dia em que muitos procurarão entrar, mas já será tarde e não conseguirão. Porfiai por entrar pela porta estreita. Diante de tudo isso, perceba que precisamos da graça para sermos salvos, porque é pela graça que vem esse arrependimento para a vida eterna. É pela graça que vem a fé salvífica. É pela graça que nós somos salvos. O Senhor se inclinou para nós. Que nós tenhamos então um coração inclinado para Ele, uma vida piedosa, uma vida de renúncia e cruz, uma vida que odeia o pecado, uma vida que agora entende que o pecar é contra a santidade de Deus, uma vida agora de um cristão genuíno é uma vida que entenda que precisa se retirar e estar a sós com o Senhor, em oração, em leitura da palavra e ir crescendo nisso. Meu irmão, eu quero agradecer por você ter ficado comigo até aqui. Gostaria de deixar uma mensagem para os jovens, já que a nossa as nossas meditações têm sido para os jovens e eu sei que muitos adultos têm participado, mas hoje eu gostaria de deixar algo para os jovens. Querido jovem, preste atenção em sua vida, preste atenção no seu caminhar, preste atenção na forma como você tem vivido, longe, apartado da Escritura. Não é lendo ou ouvindo sermões em YouTube que você vai crescer. Não é isso, não é dessa forma. Qualquer bom cristão cresce em seu quarto, em secreto, em oração, em jejum, em lágrimas, se prostrando diante do Senhor, colocando as suas mazelas diante do Senhor. As nossas lágrimas precisam ser derramadas nas mãos do Senhor. Por isso, querido jovem, após todo esse tempo de isolamento social, você precisa estar crescendo em casa.
você precisa estar meditando na Escritura, você precisa estar crescendo para voltar para a igreja, para o convívio entre os irmãos de uma forma diferente, de uma forma mais santa, mais reta, um viver mais justo. Assim, eu encerro aqui a mensagem. Obrigado, então, novamente. Deus abençoe a todos e até a nossa próxima lição, onde estudaremos o tema o que o Deus da graça começa em nós. Um forte abraço a todos, uma ótima semana e que Deus os abençoe.